Até a próxima sexta-feira, dia 23 de setembro, a TV Horizonte e a Rádio América AM recebem os candidatos e candidatas ao governo de Minas para que eles possam apresentar aos telespectadores e ouvintes os planos de governo e suas prioridades caso sejam eleitos. Todos os 10 candidatos foram convidados. Comigo aqui no estúdio está Giovanni Rodrigues, da Rádio América AM. Juntos iremos conduzir essas entrevistas que terão 20 minutos no total, sendo os últimos 60 segundos dedicados às considerações finais dos candidatos. A ordem das entrevistas foi estabelecida em sorteio acompanhado por representantes de todas as candidatas e candidatos. E de acordo com a sequência sorteada, a nossa entrevistada de hoje é a candidata Vanessa Portugal, do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos. Essa entrevista ficará disponível na íntegra no canal da TV Horizonte no YouTube. Bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo ao Horizonte Notícias. Bom dia. Quero agradecer o convite de vocês para esse momento. A Vanessa Portugal tem 52 anos, é professora, militante, sindicalista, nasceu em Boa Esperança, no sul de Minas. Ela já dirigiu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Já disputou eleições para governadora outras 2 vezes e em 2006 ficou em 3º lugar, ainda concorrendo a cadeiras como deputada estadual, senadora, vereadora e prefeita de Belo Horizonte. O candidato, pelo seu histórico, vamos começar falando sobre educação, então. No seu plano de governo é proposto um estudo para a implementação da educação integral na rede estadual de ensino. O que seria necessário para que, de fato, a gente tivesse essa educação integral? Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, lembrar, como eu sempre lembro, que nós estamos numa chapa conjunta, né? Com a presidência da República, com Vera Lúcia e Raquel Tremembé, e a nossa candidata ao Senado, Dilene Marques. E comigo tem Jordano Metalúrgico, que é o nosso candidato a vice. Veja bem, o centro da nossa discussão programática é uma inversão da lógica que nós vivemos nesse sistema. Nós somos um partido que tem no nome a palavra socialista. E tem no nome porque nós acreditamos disso de verdade. Então, todos os espaços que nós disputamos, todo o programa que nós apresentamos é com o intuito de enfrentar esse sistema que nos massacra, que gera pobres, né? Como foi dito no momento anterior aqui, né? Pela própria discussão da igreja, e é verdade, né? Há uma concentração de riquezas na mão de alguns e a geração de muita miséria do outro lado. E uma coisa está diretamente relacionada a isso. Por que eu estou dizendo isso antes de entrar na educação? E na discussão da educação em tempo integral. Porque não existe debate de priorização da educação pública se não tem destinação de recursos para tal. Ficar com um cobertor curto, ou que você escolhe materialidade, ou você escolhe o salário e a valorização do trabalhador, ou seja, investimento pouco para que se tenha uma educação pobre para pobre, não vai resolver o problema. Então, essa é a primeira discussão. O Estado de Minas Gerais e o Estado brasileiro não pode abrir mão de arrecadar a riqueza que nós produzimos coletivamente para investir nas áreas sociais. Essa é a primeira discussão. Segundo, a educação em tempo integral, gente, é uma necessidade em qualquer lugar do mundo. Num país como o Brasil, com tantas desigualdades sociais e com um grau de desestruturação social enorme, que o Estado atenda crianças e jovens em tempo integral e com qualidade do atendimento é uma necessidade quase que vital, né? Para proteção e para educação e formação. Agora, para fazer isso, não pode ser esse negócio absolutamente porco, que é o novo ensino médio, né? Precisa ter, primeiro, valorização dos professores e do conjunto de trabalhadores da educação, concurso público, né? Para que tenha contratos de continuidade, contratos dignos. É preciso ter uma diversificação na especialização dos trabalhadores que vão atender os jovens. Não pode reduzir as matérias básicas, né, no que diz respeito às matérias tradicionais, português, matemática, ciência, geografia, história, sociologia e filosofia, que não podem ser abandonadas. E tem que ter, no caso do ensino médio, a gente acredita, uma complementação com uma formação técnica, mas de verdade, com laboratórios e tudo isso. Bom, isso não se faz sem recursos. E uma outra coisa muito importante no que diz respeito ao ensino médio, tem que ter um programa de assistência ao jovem,
porque senão ele não fica na escola de tempo integral, porque ele precisa trabalhar, né? Então tem que ter uma compensação com relação a isso. A senhora falou sobre o salário, né, do trabalhador. Qual a sua proposta, candidata, para esses profissionais que estão reivindicando o pagamento do piso nacional? Tem que pagar, gente. Porque, vejam, tanto o debate da educação quanto o debate da saúde, nós estamos falando, não é de salários exorbitantes. O piso nacional da educação é R$ 3.800, um pouquinho mais, né? 3.840, alguma coisa. É inaceitável que numa sociedade como a nossa, com a nossa capacidade de produzir riqueza, você diga que um professor não possa ganhar R$ 3.800 como salário base, né? Como um piso mínimo. É inaceitável isso. Aí fica com lorota de que todo mundo tem uma mãe, um pai que é professor e todo mundo diz que valoriza a educação, mas, né, é muito incongruente, né, essa questão. E hoje nós estamos numa disputa com relação ao piso nacional da enfermagem também, né, que é um debate muito importante. É R$ 4.000 e poucos para uma enfermeira formada e dá 3.200 para uma técnica de enfermagem, né? E agora tem esse impasse no Supremo e a saída que os senadores estão discutindo é transferência de recurso público para a saúde privada, que é uma loucura, porque a saúde privada teve um aumento de lucros exorbitante durante a pandemia. Não precisa tirar do SUS para transferir para a saúde privada para garantir o piso. Tem que reduzir o lucro da saúde privada e, na verdade, estatizar uma boa parte disso, porque não faz sentido, né? Saúde e lucro, ou seja, a nossa vida não deve ser para dar lucro para alguém, né? O cuidado com a nossa vida. Candidata, a gente viu com a pandemia um aumento significativo da evasão escolar. Muitos alunos não retornaram, né? Depois que voltou a ter a possibilidade do ensino presencial. E, além disso, segundo o Anuário da Educação, mais da metade dos alunos que se formam, eles não têm o aprendizado completo. Muitos não conseguem nem fazer interpretação de texto. De que forma que se pode trazer de volta esses alunos para a escola e melhorar a qualidade no Estado? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que ter uma equipe de assistência social vinculada à educação. É uma equipe de assistência social, porque é uma equipe que tem que acompanhar as debilidades e os problemas estruturais da família, né? Por que essa criança não voltou para a escola? Ou por que esse jovem não voltou para a escola? Tem que ir atrás mesmo, tem que bater de porta em porta e saber o que está acontecendo. A propaganda do homeschooling, né? E se aprova esse processo, essa legislação até o final, cria um problema grave, porque não obriga as famílias a mandarem as crianças para a escola, e isso é um problemão, né? Tem que ser obrigatório. A educação é um direito da criança e a família não pode negar esse direito à criança, independente de qualquer questão, né? Então, é preciso ir atrás. E sobre o processo de aprendizagem, bom, eu acho que tem vários debates no que diz respeito a isso, mas é o que eu disse anteriormente. Eu preciso de uma escola em que tenha trabalhadores concursados, formados, com carreira, valorizados. E uma coisa que a gente luta muito, com tempo para planejar as suas atividades, né? Para atender as demandas da criança. E isso, por si só, potencializaria o processo de aprendizagem. Candidata, essa é a terceira vez que a senhora concorre para um cargo, né, a governadora do Estado. No que essa candidatura se diferencia das demais? Bom, nesse momento, nós estamos junto com um conjunto de organizações políticas formando o Polo Socialista Revolucionário, né? Então, não é uma candidatura só do PSTU. Cada momento conjuntural é né? Mas não é que a nossa candidatura tem um programa diferente. Nós estamos vivendo, mas nesse momento, nós estamos vivendo de uma forma muito clara a percepção da barbárie que é a sociedade que nós estamos vivendo, né? Da sociedade capitalista. Vejam bem, gente, olha, há pouco tempo vivenciamos uma barragem desabando e matando 300 trabalhadores de uma atividade econômica que foi privatizada, a mineração, que não paga imposto e que desaba a lama, passa por cima das pessoas e fica tudo por isso mesmo. Além das 300 que morreram, muitas outras também morreram ou sofreram consequências graves
em função do desastre ambiental, né? Vivemos um período de queimadas absurdas, com destruição de boa parte do nosso ambiente. Na região metropolitana, em Belo Horizonte, vivemos um período de queimadas de parques dentro da cidade, seguido por um período de chuva extrema que matou mais um outro número de pessoas, que comprometeu as casas e as condições de vida. Então, nós vivemos uma destruição ambiental bárbara. Nós estamos numa situação onde 33 milhões de pessoas passam fome. E um número muito mais significativo, 3 vezes maior do que esse, não entram como se estivessem passando fome, mas não têm certeza se vão ter comida no dia seguinte, que é o que se chama de insegurança alimentar. 60% dos trabalhadores de Minas Gerais, das pessoas em idade de trabalhar em Minas Gerais, ou estão desempregados ou estão em subemprego. Na pandemia, nós vivemos uma situação em que mais de 700 mil pessoas morreram, isso pelos números oficiais, e não é porque morreram por causa da pandemia, pura e simplesmente. Morreram porque não tinha estrutura hospitalar, morreram porque Bolsonaro e Zema aqui em Minas Gerais negaram a existência do vírus, morreram porque demoraram para comprar vacina, morreram porque depois teve corrupção na compra da vacina, né? Então, isso é uma barbárie completa. E é isso que talvez a nossa candidatura tenha um momento diferente. Porque isso nós estamos dizendo desde sempre, desde a nossa existência. Mas eu acho que agora está muito claro para as pessoas, né? E durante a morte, o sofrimento, novos bilionários surgiram. Então, como que esse sistema capitalista transforma? Ele deixa as pessoas na miséria para enriquecer alguns poucos, né? Alguns muito poucos bilionários. E por isso eu acho que o nosso programa tem mais facilidade de ser entendido, né? Porque eu acho que a contradição está escancarada para quem quiser ver, né? A senhora citou aí a barragem de Brumadinho que se rompeu. A senhora e o seu partido são contrários à mineração como é praticada hoje no Estado. Inclusive, os acordos feitos em Mariana, em Brumadinho, falam até em estatização da exploração minerária no Estado. Como é que se daria isso? Como que a senhora vê que deveria ser essa exploração dos minérios em Minas Gerais? Bom, a estatização, ela pode se dar de algumas formas, né? A partir de uma definição federal, que aí não cabe a Minas Gerais especificamente, a Vale, por exemplo, poderia ser retomada. Aliás, sabe-se lá por que não foi até hoje. Porque o processo de privatização da Vale foi absolutamente fraudulento. E seria fácil provar isso. Porque o valor pela qual a empresa foi vendida, muito inferior, tanto é que a própria lucratividade da Vale, ela compensa o preço que ela paga em muito pouco tempo. E várias minas, né, foram entregues sem fazer parte do conjunto do que estava sendo vendido, né? Então, a Vale pagou por uma coisa e levou muito mais. Pagou pouquíssimo por uma coisa e levou muito mais, né? Então, essa é uma questão. Depois, foram dois crimes. 2 crimes. Foi em Mariana e depois em Brumadinho. Como é que uma empresa dessa mantém uma autorização de funcionamento? Uma empresa que era estatal, né? Então, essa é uma questão importante. Mas o próprio Estado, a concessão e a regulamentação do processo de mineração é de autonomia do Estado de Minas Gerais. Ele pode fazer a exploração diretamente. Ele pode ter empresas estatais que façam a exploração do minério. E por que nós defendemos que a empresa deve ser estatal, gente? Mas vejam, quando a gente defende uma estatal, nós também não defendemos uma estatal no formato que ela é hoje, né? Porque também não pode cada governante tratar a estatal como se fosse o quintal da tua casa. Tem que ter um controle, um conselho formado por trabalhadores que controlem, de fato, as empresas, né? Porque senão elas também não estão a serviço da população. Passam a estar a serviço de conchavos políticos e isso nós não temos acordo. No que diz respeito à mineração especificamente, vejam, é preciso modernizar o processo de mineração em Minas, né? E a forma como a exploração é feita, né? O Brasil é um dos países mais atrasados em termos de tecnologia nesse processo de mineração. Isso é um problemão, porque é uma atividade que desgasta muito os recursos ambientais. Tem que reduzir a mineração.
em Minas, porque tem o esgotamento desse processo, principalmente no que diz respeito ao minério de ferro. É importante as pessoas lembrarem que mineração não é só o minério de ferro. Nós ainda temos exploração de ouro e hoje de nióbio, né? Que é muito importante em Araxá e que o governo está privatizando. Vai entregar o nosso nióbio para a iniciativa privada, né? Então, essas são questões que para nós são muito importantes, porque precisa reduzir, mas mais do que isso, o lucro, a riqueza que é gerada com o nosso solo, com aquilo que está debaixo do nosso pé, tem que estar disponível para melhorar a vida das pessoas. Vejam bem, gente, só a Vale tem um ano mais lucro que toda a arrecadação do estado de Minas Gerais. E esse dinheiro vai embora, porque as mineradoras pagam pouquíssimos impostos, porque tem uma lei que chama Lei Candir, que isenta as mineradoras e isenta o latifúndio, porque a exportação de grãos e de minério, né, das commodities, não paga o ICMS, que é o principal imposto do estado. Então, veja bem, se toda essa riqueza tivesse a serviço do Estado, aí a gente conseguia fazer uma educação de mais qualidade, aí a gente conseguia atender as necessidades de saúde, aí teria programas de moradia para não ter tanta gente, né, sem ter onde morar. Não precisava ter casas que vão descer ladeira abaixo quando chover. Teriam recursos para que o Estado, de fato, investisse onde a população precisa. Candidato, o cientista político Robson Sávio, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, enviou uma pergunta também. Vamos acompanhá-la. Para proteger e promover os direitos humanos, ou seja, a dignidade humana, cláusula pétrea da nossa Constituição, cabe ao governante optar pela escolha da defesa e promoção da dignidade humana, principalmente dos segmentos mais vulneráveis que precisam de políticas de proteção e promoção de direitos pelo Estado, ou se associar a interesses econômicos, que muitas vezes se chocam com a proteção à vida, aos segmentos vulneráveis e até mesmo ao meio ambiente. Apesar de eleitos pelo povo para governar com vistas ao atendimento das demandas dos cidadãos, muitos governantes tendem, no exercício do mandato, a se aliarem a grupos de interesses econômicos que visam lucro a qualquer custo. Qual o seu lado, candidata, candidato, quando os interesses dos cidadãos se chocarem com os interesses econômicos, demandando um posicionamento e soluções práticas para o governo do Estado? Bom, eu acho que esse é o cerne do nosso programa, né? Nós estamos do lado dos trabalhadores. Inclusive, gente, não tem nenhuma frase no nosso programa que diz que nós vamos governar para todos. Porque não existe governo de todos. Aqui nós temos que escolher um lado. Ou nós estamos do lado do conjunto dos trabalhadores, empregados, desempregadas, mulheres, negros e negras, LGBTIs, ou nós estamos da população originária, da população indígena, ou nós estamos desse lado, ou nós estamos do lado de quem explora ao máximo as relações de trabalho, quem joga as pessoas na miséria e quem destrói o meio ambiente. É incompatível atender os interesses desses dois lados. Porque me perguntam assim, o que você tem contra o lucro? Eu não tenho nada contra o lucro daquelas pessoas que vivem daquele trabalho que necessita do lucro e aquele lucro é para elas sobreviver. O problema do superlucro, o problema do lucro que transforma alguns em bilionários, é que a riqueza é uma só, né? O bolo é uma só. E se alguém está ficando com fatias muito grandes do bolo, uma ampla maioria está ficando com farelo e olha que nessa situação no Brasil nem farelo está tendo. Candidata, 1 minuto para suas considerações finais. Não, gente, é isso. Eu queria fazer um convite ao conjunto dos trabalhadores para votar no 16, porque é o reforço de um programa que foi construído não por nós, mas por conjunto da classe trabalhadora ao longo da história. Agora, votar no 16 só não resolve. A nossa vida não vai mudar via as eleições. Os trabalhadores precisam se organizar e lutar para mudar e para enfrentar a sociedade capitalista que nós vivemos. A construção do socialismo é, de fato, uma necessidade urgente
para salvar as nossas vidas e para garantir para a gente condições de vida dignas. Nós vivemos em um estado muito rico. Não tem porquê a nossa população ser tão pobre. Certo, candidata, muito obrigado por Muito obrigado, estar aqui candidata. conosco. Eu que agradeço mais uma vez a vocês.